gente preparou aqui uma linha do tempo porque teve um período de romance ali entre os dois para que esse projeto saísse do papel. É um projeto que está incluído no PAC e aí, no fim de 2023, ou seja, ali ainda no começo do mandato dos dois, o Lula convidou o Tarcísio num evento para governadores quando eles divulgaram todos os projetos que iam entrar, então, nesse bloco do PAC. Não estava previsto no cerimonial e aí o Lula pediu para o Tarcísio falar. Deu o microfone, o Tarcísio assumiu ali a missão, até fez uma brincadeira que o Lula o chamou porque ele estava levando a maior fatia do dinheiro. Mas, enfim, foi um momento de descontração, né? Essa foto aqui, o Lula, o Tarcísio e o Costa ali no meio. Mas, enfim, foi um início de uma negociação amigável. E o Alckmin, que foi governador de São Paulo. Sim, que conhece muito também esse imbróglio e essa dificuldade de conseguir colocar esse projeto. Aí a gente vai andar na linha do tempo porque essa relação entre os dois continuou muito próxima. O Tarcísio chegou a se reunir pessoalmente com o Lula no gabinete dele diversas vezes, até que no começo de 2024 bateram um martelo. Havia uma dificuldade, Sadi, conversando com muita gente nesses últimos anos, que era quem ia assumir o projeto, porque alguém precisava assumir, ou o governo estadual ou o governo federal. E aí, nessa reunião, no comecinho de 2024, ficou decidido que o projeto seria encabeçado pelo governo do estado de São Paulo, que era quem faria o leilão. Mas por ser uma área da União, ali onde vai acontecer a obra, o governo federal precisava ter participação. Então, esse valor ficou definido que meio a meio iria pagar pelo projeto. E a foto fala por si, né? Olha só, o Lula de braço dado com o Tarcísio. A gente corre mais um pouquinho na nossa linha do tempo, porque os detalhes foram sendo negociados até que no começo desse ano a gente mostrou aqui no Estúdio I, até a Sadi estava em São Paulo nesse dia, a gente conversou aqui no estúdio, quando o Lula veio para Santos, ao lado do Tarcísio, os dois subiram ao palco também num momento histórico. Que irritou profundamente os bolsonaristas, lembra desse evento aqui? Por causa disso, trocaram afagos e tal... E o bolsonarismo ficou super irritado. O Tarcísio, até na época, estava sendo negociado um outro projeto de privatização da Sabesp. Ele foi muito vaiado por quem estava ali na plateia. Até o Lula pediu, pessoal, segura aí e tal. Até pediu para baixarem um pouco o tom das vaias. A gente resgatou, Sadi, um trecho da fala dos dois, até para dar uma ideia do tom de como Lula e Tarcísio estavam nessa época, no início do ano. Vamos ver. Presidente, eu quero agradecer ao senhor, porque desde o início a gente teve as conversas sobre o túnel. O senhor colocou esse túnel como prioridade. E eu me lembro do que o senhor falou. Não está na hora de ter disputa política, nós temos que atender o cidadão. E é o que nós estamos fazendo no dia de hoje aqui, atendendo o cidadão. Quero cumprimentar o Tarcísio e dizer, Tarcísio, que você está fazendo história nessas parcerias que nós estamos construindo. Você pode ficar certo que o povo compreende o que está acontecendo. Pode ficar certo, porque tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Ora, o que nós temos que ter consciência é que nós só temos um lado, é atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. Bom, a gente lembra, começo do ano, outro contexto político, né? Tarcísio de Freitas era ali colocado como uma possibilidade, mas nos últimos anos ganhou muita força como possível candidato de direita para 2026. Aí a gente vai correr aqui na nossa linha do tempo, porque a gente começou a perceber uma mudança nessas relações em projetos ligados entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Por exemplo, agora em junho, o Lula e o Tarcísio fizeram eventos separados, paralelos, em relação à situação da favela do Moinho. A favela do Moinho é uma comunidade aqui no centro de São Paulo. Ela foi um dos alvos de uma mega operação ali envolvendo a Cracolândia e o governo do estado diz que a favela do Moinho tem uma participação muito importante no crime organizado, no tráfico de drogas nessa região da Cracolândia. Por isso, eles queriam desocupar essa região e já estavam providenciando moradias para quem vivia ali. Mas é uma área da União, então houve ali uma divergência, também algumas negociações para o que seria feito. E há um programa do governo federal também de moradia popular para quem vai precisar deixar a área. Teve até, em algumas semanas, muita divergência, porque o governo federal criticou o que eles chamaram de truculência policial para
resolver a situação ali na favela do Moinho. E aí, o Lula veio para São Paulo no dia 25 de junho e o Tarcísio não esteve nessa agenda. A gente separou aqui, Sadi, duas falas deles no mesmo dia, porque, claro, os jornalistas percebendo essa mudança de tom, né, ao longo dos últimos meses, o Tarcísio foi provocado porque ele não participaria, então, dessa agenda com o Lula nessa data em questão. E aí ele falou, a gente não tem que pensar em protagonismo, tem que pensar em resolver o problema. O governo federal veio, se juntou a nós, isso é ótimo, muito bem-vindo. Agora tem as outras políticas públicas, principalmente a política de emprego, e o nosso objetivo, sinceramente, não é fazer evento, é fazer entrega, ou seja, já dando uma alfinetada no presidente Lula. E aí o presidente Lula, à tarde, também foi questionado se o Tarcísio não tinha sido procurado. E ele falou, podem ter certeza, o governador foi convidado para vir aqui, parece que ele tem um compromisso em São Bernardo do Campo, que sabemos bem, é bem do lado de São Paulo, então daria para remanejar a agenda. Mas ele foi convidado, porque todo lugar que eu vou, eu convido o governador. Eu só quero que vocês saibam, agora vocês estão sob os cuidados do governo federal e nós vamos respeitar vocês. Aproveito aqui, Sadi, rapidinho para fazer um caco, porque em relação ao projeto do túnel Santos-Guarujá, eu estava dividindo essa apuração com o Guilherme Bausa, que é craque, né? E aí, o que a gente percebeu é que havia um incômodo, tanto do governo do estado de São Paulo, como o governo federal estava fazendo as peças publicitárias, porque o governo do estado não é citado. Até fui assistir para ver se eles citavam em algum momento. E aqui em São Paulo, eles não citam que é uma parceria com o governo federal, que é uma parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos. Então, enfim, e agora para a gente concluir, dá o tom de como, né, essa relação ela foi se distanciando nas últimas semanas. Aí separamos mais duas falas que envolvem esses dois personagens. Tarcísio de Freitas, recentemente, um mês atrás, estava aqui em São Paulo em um evento com governadores de direita, e aí foi uma das frases mais ali enfáticas, mais duras em relação ao presidente Lula, que ele diz: o Brasil não tolera mais corrupção, o Brasil não aguenta mais o PT, o Brasil não aguenta mais o Lula. E aí o Lula, alguns dias depois, diz que o Tarcísio vai fazer o que o Bolsonaro quiser, até porque sem Bolsonaro ele não é nada, ele sabe disso. Trouxemos esse contexto aqui, Sadi, para mostrar primeiro essa disputa de protagonismo em relação a essa obra histórica, que, claro, vai ser um capital político para eleições nos próximos anos, mas também para dar o tom de como essa relação dos dois mudou em um curto espaço de tempo, porque essa agenda do túnel do Santos-Guarujá foi no fim de fevereiro. Sim. E aqui a gente, no início de agosto, a gente já viu uma mudança total de tom. Muito boa, Isa, essa apuração sua, das meninas aqui de São Paulo. Sim, também. Bianca Giacomazzi, Norma Modari e Júlia Vieira também nos ajudaram com todo esse trabalho aqui. E com o Bausa, essa troca que vocês fizeram, muito interessante. Isso aqui coincide com, quanto mais próximo o Tarcísio está de 2026, mais distante ele fica do presidente Lula, é disso que se trata. Quanto mais à vontade ele está nesse figurino de candidato, se colocando, mesmo dizendo que não está pensando nisso, que não tem esse interesse, quanto mais próximo ele fica do tabuleiro eleitoral, claro, mais distante ele fica do Palácio do Planalto. E o presidente Lula, sabendo disso, já elegeu o Tarcísio. Até teve uma reunião ministerial que ele falou, o candidato é o Tarcísio. Foi isso que o presidente falou, acho que faz umas 2 semanas isso também. Então, você mostrou tem um trecho que ele fala, o presidente Lula, né? Ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser, porque a estratégia do governo é colar Tarcísio no Bolsonaro, em Bolsonaro. Tem uma outra coisa interessante, que é o ponto final dessa linha do tempo, que hoje tem o leilão. E havia uma expectativa para o Lula estar presente, já que ele estava no lançamento do projeto. Não estará, mandou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Fernando Haddad. E aí, conversando também com algumas fontes dos dois governos, primeiro que já sabiam que uma foto de Lula e Tarcísio, nesse momento, praticamente impossível, e que também não seria do agrado do Lula estar nesse cenário de B3, batendo o martelo, enfim, também há todo esse contexto. Mas, muito claro que em 6 meses, o cenário mudou totalmente. Totalmente.